Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre estilos, certo? Uma coisa que realmente é muito contraditória, certo? Muitos comentários, muitas coisas que deixam as pessoas confusas e tal, certo? E nada melhor do que a gente tirar um pouquinho dessas dúvidas, conversar um pouco sobre esse assunto. Um dos fatores mais comuns sobre estilo, certo? Principalmente na atualidade, é a cobrança sobre você ter um estilo próprio, certo? Isso é um erro muito grande quando o desenhista está no começo da sua aprendizagem, certo? É muito ruim para ele ter uma cobrança de ter um estilo próprio, enquanto que ele ainda não tem conhecimento suficiente para desenvolver tal coisa. Isso é um erro, certo? Que muitos artistas, até mesmo artistas que já têm um certo, vamos dizer assim, um certo reconhecimento de mercado, e às vezes acaba criticando algum desenhista que esteja nesse segmento, certo? Eu já conheci alguns desenhistas que tinham essa preocupação e eles estavam apenas iniciando no trabalho. É errado, por quê? Porque, veja bem, eu fui um desenhista totalmente caracterizado em cima do John Buscema, certo? E eu posso citar uma quantidade enorme que foi nesse segmento. John Buscema era o símbolo maior, assim como Garcia Lopes, e, lógico, aqueles desenhistas que seguiam esses artistas nunca foram cobrados por seguir, de repente, esse artista. E hoje em dia, todos esses artistas estão com variáveis diferentes, certo? Eu posso citar nomes de desenhistas famosos aqui, mas eu não preciso citar tais coisas porque todo mundo sabe que existe, certo? A quantidade é enorme. E isso não é uma coisa dos antigos, não é só do John Buscema, é dos desenhistas atuais também, certo? Tem desenhistas que pegaram desenhistas atuais e, vamos dizer assim, se espelharam neles e deram seguimento na carreira e conseguiram atingir o auge da carreira, certo? Conseguiram um estrelato, vamos dizer assim. Então, é uma coisa criteriosa, é uma coisa que você deve tomar cuidado. Não se deve criticar uma pessoa que está iniciando. A pessoa deve sim orientar e dizer para que a pessoa tenha o estilo próprio. Esse é o critério correto. Certo? Essa coisa de ficar cobrando para um desenhista ter um estilo próprio antes que ele tenha um segmento, uma carreira no mercado, isso aí, certo? Eu não sou de acordo. Pode ter muita gente que acha que eu estou falando uma coisa errada, mas, sinceramente, certo? Se alguém não está me ouvindo aqui, de repente acha que é melhor ir no segmento dos outras pessoas e ter um estilo próprio e tal, sem nem ao menos ter realmente um desenvolvimento, certo? Necessário para isso, eu vou dizer o seguinte, certo? Eu diria que o seu caminho vai ser bem longo, bem complicado de se atingir um mercado. Ah, mas por que seria isso? Porque é o seguinte, é difícil você tentar aprender a desenhar, certo? Sem ter algo que lhe espelhe, algo que lhe oriente, certo? E é muito mais difícil você estudar uma pessoa que lhe serve de orientação, certo? E alterar tudo aquilo que você está estudando. Se você está querendo fazer algo próprio, certo? Você parte para fazer coisas que não tem nada a ver, por exemplo, como aconteceu comigo, conhecendo alguns desenhistas por aí, e chegaram para mim e disseram, não, eu treino o seu estilo, eu uso você como referência. Só que eu olhei para o desenho dele e não vi nada, nenhum resquício do meu desenho no desenho dele. Perguntei a ele por que não parecia, nada lembrava, nada parecia, não tinha nada no meu desenho. Então ele falou para mim, não, eu uso o seu estilo, certo, mas faço do meu jeito, certo? Seria do meu jeito como? Que jeito eu sei se eu ainda não aprendi a desenhar? Certo? Se eu não vou estudar John Buscema porque eu não quero ser uma cópia do John Buscema, se eu não vou estudar Jim Lee porque eu não quero ser cópia do Jim Lee, se eu não vou estudar fulano nesse crânio, certo? Porque eu não quero ser cópia de ninguém, certo? Então, a quem você vai estudar? Se todo mundo, não há uma exceção, todo mundo precisou estudar alguém para chegar a ter um conhecimento e daí criar um estilo próprio, certo? Então, isso é um caminho muito tortuoso que eu não aconselho para ninguém, certo? Você abdicar de um estilo que você gosta apenas porque alguém vai chegar para você e dizer, pô, você copia fulano, certo? Na época que eu comecei na Art Comics, falaram para mim que eu decalcava o John Buscema, de tão parecido que eu era com o John Buscema.
certo? Bom, foi simples para mim. Eu já tinha cacife o suficiente para mudar um pouco, variar um pouco se eu quisesse. Eu já tinha uma aprendizagem muito grande de John Buscema. Se eu estava com capacidade de emular o John Buscema a ponto de ser confundido com o John Buscema, então eu já estava num nível realmente bom, certo? E foi um nível onde eu comecei a trabalhar. A partir daí eu não parei mais, certo? Então, vamos dizer, quando falaram para mim que eu estava muito parecido com o John Buscema, foi simples. Eu simplesmente parti para variar, certo? Só tirei um pouco da pesagem do John Buscema, variei um pouco mais, continuei utilizando um pouco do John Buscema e diferenciei. Não fui tão afinco, não fui tão fundo, não fui atrás de imagens do Conan e pronto, mandei para eles em uma variação totalmente diferente e eles disseram, não, com certeza ficou muito bom e tal, e pronto. Daí veio o trabalho e eu estou trabalhando até hoje, certo? Então, a única dica que eu dou é essa. Esquece essa coisa de cobrança de que você tem um estilo parecido com fulano, parecido com ciclano. E às vezes, certo, eu posso até dizer, pessoas invejosas têm essa visão, certo? E às vezes não é pessoa invejosa, às vezes é uma pessoa que não tem realmente uma visão legal das coisas e tal, e acaba prejudicando quem quer aprender, quem quer seguir na vida, certo? E nem todo mundo é igual. Tem pessoas, sim, que podem conseguir tal coisa, mas, como eu já disse, nem todo mundo é igual. O cara pode dizer, não, mas tem Mike Mignola, tem vários outros desenhistas que fizeram estilo diferente. Você vai ver esses desenhistas no início, certo? Antes deles serem assim, eles eram totalmente diferentes. Eles fazem um trabalho estilizado agora, mas era um desenho real antigamente. Você vai ver o primeiro trabalho do Madureira, certo? Nada a ver com o que ele faz atualmente, nada a ver com o que ele fez durante o X-Men. O primeiro trabalho dele era um desenho acadêmico, um desenho bem normal, certo? Bem padronizado. Então, vamos dizer assim, você pode sim ter um estilo padronizado e depois escolher uma variável, certo? E isso sim é que é importante. Não vá nessa de copiar o estilo de alguém vai lhe prejudicar no futuro, certo? Vai lhe prejudicar no futuro se você copiar alguém e ser realmente a cópia desse alguém, certo? Se você não evoluir na sua carreira, se você não passar, vamos dizer assim, da cópia para a criação. Se você viver apenas em cima da cópia, então você vai ser realmente um desenhista abandonado e esquecido.